E Deus falou: olha, eu me agradei porque você não pediu a morte dos teus adversários, você não pediu riqueza, você pediu sabedoria para saber lidar com o meu povo. Eu vou te dar muito mais do que isso. E veio as promessas de Deus sobre Salomão. E a sabedoria de Deus que Deus colocou sobre Salomão, os irmãos vejam que no final fala esse texto, que ele é muito importante. Quando Deus manifestou a sabedoria em Salomão, o povo viu e diz assim: e todo o Israel, quer dizer, a notícia correu para todo mundo, não ficou só num ou só em outro, porque quando Deus faz uma obra e quando Deus quer revelar uma coisa, Ele revela a todo o seu povo. Bendito é o nome do Senhor. E na comunhão da Santa Palavra, Deus manda anunciar que o que Ele vai fazer entre nós, todo o povo saberá, porque grandes coisas Deus resolveu fazer entre nós. Bendito é o nome do Senhor. Porque a sabedoria que manifestou neste homem, irmãos, não era da terra, ninguém conhecia essa sabedoria. Ninguém imaginava que um homem poderia portar tanto dom de sabedoria, porque até mesmo quando o comentário, isto aqui, este feito, o Israel ficou sabendo, mas a sabedoria que Deus deu para ele saiu dos termos de Israel e foi ao Egito e foi aos confins do mundo. E quando veio a rainha, glória ao nome do Senhor, que ela chegou e que ela começou a olhar o jeito que o rei se andava, o jeito que ele falava, o jeito que os servos se assentavam, o jeito que os servos serviam, o jeito que era o reinado, ela mesmo confessou: o que eu ouvi foi pouco, eu estou vendo muito mais do que eu ouvi. Bendito é o nome do Senhor. E irmãos, o que o Senhor faz entre nós é perfeito. Por isso hoje, na comunhão da palavra, Deus manda anunciar: vamos pedir a Deus as virtudes e os dons de Deus, e não pedimos com dúvida, pedimos com fé. Porque quem pede com dúvida não recebe, mas quem pede com fé recebe e prova das virtudes do Senhor. E nessa situação tão difícil, irmãos, os irmãos imaginam, não tinha como provar, não tinha DNA para fazer, naquele tempo como que ia provar? Morava só 2 mulheres numa casa, então não tinha testemunha para falar, não tinha como acontecer. O Senhor permitiu que, para manifestar o dom que estava dentro dele, para que o povo provasse, glória ao nome do Senhor, do dom que estava nele, e que ele mesmo provasse do próprio dom, porque a resposta foi na hora, irmãos, que Deus deu. Bendito é o nome do Senhor. Ele ficou ali sentado ouvindo, e aí a situação se chegou. Aqui tem um menino vivo, e uma dizia: esse é meu filho. E a outra mulher dizia: esse é meu filho. E o menino está vivo aqui, eu sou a mãe. E a outra: eu sou a mãe. Mas conta, como que foi a história? Tinha alguém junto? Não tinha. Nós morávamos sozinha na casa. Nós estávamos dormindo e morreu a criança. Foi ela que dormiu em cima. E a outra dizia: não, o menino é meu. E ele, se ele consultasse na sua razão, aonde que ele ia encontrar a resposta? Não tinha testemunha, ninguém viu, não tinha ciência para comprovar pelo exame de DNA, porque hoje tem, irmãos, mas naquele tempo não tinha nada da terra para ofertar, nem sequer uma testemunha. Então vem uma situação difícil, mas graças a Deus que ela bateu em Salomão, bateu num homem. Mas aquele homem tinha o dom de Deus, bateu no dom de Deus. Ele ficou em comunhão e falou: e agora, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Olha a situação. E se Salomão não achasse uma situação, era como aquele gigante que afrontava o povo de Israel, irmãos, que se levantava e amaldiçoava o Deus, e envergonhava o povo, e dizia: ninguém vai vir lutar contra mim. Mas o Senhor preparou um homenzinho simples, um mancebo, para derrubar aquele gigante. E nessa situação aqui foi a mesma coisa. O povo ficou olhando, e os homens ficaram olhando: e agora? Será que o nosso rei vai ter sabedoria para julgar? Ele foi um rei ungido por Deus. Deus que escolheu esse homem. Bendito é o nome do Senhor. E agora, será que vai manifestar a resposta? E o povo ficou esperando ver o dom de Deus, porque ele era um servo de Deus, um rei ordenado por Deus, e se ele não desse resposta, ia ficar envergonhado a unção, ia ficar envergonhado o povo.
numa situação, e essa situação era uma situação difícil, porque não vinha de uma coisa boa. Diz a palavra que elas eram 2 mulheres prostitutas, e aí o adversário entrou nessa situação e aproveitou e trouxe, e no seu ser ele dizia: agora eu vou envergonhar esse povo. Esse rei vai ficar sem resposta, o povo vai ficar envergonhado e a criança vai ficar nessa situação. Mas, irmãos, pode se levantar o inimigo, pode se levantar todas as coisas. Quando bate no dom de Deus, cai por terra. Bendito é o nome do Senhor. Então Salomão ouviu a situação e todo mundo ficou olhando para ele. E agora o que faz? E Salomão falou: me dá uma espada. Bendito é o nome do Senhor, porque esta foi a guia do Senhor nele. Por isso, irmãos, quando Deus traz no coração para nós fazer uma coisa, quando consultamos, pegamos o que Deus manda. Se o Senhor falar vai em frente, que o Senhor vai te abençoar. Se o Senhor falar fica, espera um pouquinho, fica e espera que o Senhor vai te abençoar, porque a benção não está em quem anda muito e não está em quem fica esperando. A benção está quando a gente faz aquilo que Deus ordena para nós fazer. E Salomão, então, o Senhor falou: pega a espada. Ele falou: então me dá uma espada. Bendito é o nome do Senhor, que agora nós vamos resolver essa situação. Pega a criança, nós vamos cortar essa criança no meio. E já que vocês têm então essa dúvida, em que uma fala que o filho é uma, de outra, nós vamos acabar com essa briga agora. Nós corta a criança no meio, metade é para você e metade é para você, e pronto, está resolvido. Irmãos, por certo, quando o povo ouviu aquilo, se conturbaram. Meu Deus do céu, o rei vai fazer uma atitude dessa? Cortar uma criança no meio? O que está acontecendo? Não entenderam. Porque a obra de Deus, irmãos, ela é muito santa. E às vezes precisa o tempo declarar um entendimento de um milagre. Então quando ele falou: me dá a espada, vamos cortar a criança, já houve ali algum alvoroço. Por certo, houve muitas perguntas. Onde já se viu o rei matar uma criança? A criança não tem nada a ver com isso. E ele vai matar. E ele levantou: e pode cortar. Corta a criança no meio. Dá metade para cada um. Já na hora que levantou essa situação, a mãe já começou a falar: não corta essa criança no meio, não. Eu fico sem ela, leva ela embora, eu fico sem. E a outra já dizia: não, pode cortar. Corta mesmo, me dá um pedaço e dá um pedaço para ela, e aí vai ficar tudo certo mesmo. E Salomão já começou a ver o dom de Deus manifestando nele. Ele começou a entender a resposta do porquê pegar a espada. Bendito é o nome do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente não entende. Quando o Senhor fala: fica um pouquinho, se resguarda, fica na oração. Tá bom, Senhor, mas parece que é loucura. Eu precisava fazer alguma coisa, mas o Senhor está mandando você esperar e ficar na comunhão da oração. É porque ali está a resposta. Daqui a pouco você vê a obra de Deus e vai dizer: eu entendi por que eu tinha que orar. Eu entendi por que eu tive que passar por esse caminho. Parecia um caminho de loucura, um caminho de dificuldade, mas era ali, irmão, que estava a vitória do Senhor. Então, quando Salomão falou isso, aqui tinha um mau intento. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus falou algo muito certo. Ele disse assim: sabe como que vocês vão conhecer os bons pastores? Pelos frutos, pelas obras. As obras declaram quem são os bons pastores. As obras declaram, os frutos declaram, irmãos. Aqui cumpriu isso. A que queria a morte, declarou a morte. E a que amava o filho, falava: não, eu prefiro ficar sem ele, mas saber que o meu filhinho está vivo. Glória a Jesus. Irmãos, as coisas se declaram. E o Senhor Jesus disse uma frase muito forte: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. O que é de Deus, irmãos, é de Deus, e declara o seu fruto. Mas aquilo que não é de Deus, ainda que foi colocado, o Senhor vai arrancando e vai tirando, porque a planta que o Pai não plantou, ela é arrancada. Vieram tentar plantar uma planta no meio de Israel, a planta da dúvida, da vergonha. Agora nós vamos plantar isso aqui. Nós vamos plantar a vergonha no rei. E vieram e trouxeram um assunto que não tinha sabedoria na terra para resolver. Mas aquela planta não podia ficar plantada ali.
O povo tinha que ver. Veio a sabedoria de Deus, arrancou aquela planta e jogou para fora envergonhado. E falou: tá vendo ela? Ela quer o menino morto. Ela não é a mãe, porque a mãe quer o filho vivo. Pega, dá para a mãe. Não houve reprovação. Todos se alegraram. O nosso rei foi ordenado por Deus. É um homem que Deus escolheu. Aqui fala a palavra: todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nesta comunhão da palavra é o que o Senhor está trazendo para nós, que aquilo que é dele, ele vai colocar para fora em nós. Bendito é o nome do Senhor. Mas o Senhor pede para nós, irmãos, vamos consultar ao Senhor. Vamos fazer o que o Senhor pede para nós fazer. Porque é loucura para muitos. Pode ser até loucura para nós. Mas nós fazendo aquilo que Deus manda fazer, o resultado vai aparecer. Como mesmo o apóstolo Paulo dizia, a mensagem da cruz é loucura para os gregos. Mas para nós não. É a justificação nossa. O nosso mestre, ele morreu crucificado. Mas ele morreu para pagar os nossos pecados. E ele não está mais crucificado e não está morto. Ele ressuscitou. É loucura para eles. Mas para nós não é loucura. É a sabedoria de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E, irmãos, o Senhor traz bem claro. Pode ficar na comunhão. E dobra a comunhão pedindo ao Senhor aquilo que você precisa. Porque Salomão fez muito sacrifício e pediu ao Senhor sabedoria e Deus deu. E o Senhor tem visto o seu povo. Quantos hinos nós temos cantado, quantas orações nós temos feito, quantos pratos que vieram para nós e nós sabemos que era pecaminoso, nós colocamos de lado. E isso tem chegado diante da presença de Deus como sacrifício vivo. Bendito é o nome do Senhor. Como diz a palavra que aconselha a nós pelo Espírito Santo, apresenta o vosso corpo como sacrifício vivo e a sua vida um culto racional diante de Deus. E Deus está vendo a vida de muitos irmãos que tem sido como louvores e sacrifício. E o Senhor manda dizer: peça o que você precisa. Não duvide no teu pedido e aguarde no Senhor. Peça na tua caminhada, no teu jornada. Peça: Senhor, eu preciso. Me aumenta o dom da fé. Me aumenta o dom da comunhão. Irmãos, é a palavra que o Senhor está tocando no coração. Deus quer esticar as suas bênçãos sobre o seu povo. E hoje o Senhor entra na comunhão da palavra nos abençoando. Hoje o Senhor diz para nós: pedimos com confiança, porque o Senhor vai nos atender. E o fruto do atendimento vai se revelar entre nós. Porque entre o povo de Deus, os dons de Deus têm que ser declarados. Bendito é o nome do Senhor. Tem que ser mostrado. Porque diz a palavra: quando vos ajuntais, um tem cântico, outro tem doutrina, outro tem língua, outro tem profecia, outro tem sonho. Então, irmão, se nós não tiver nada, quando nós se ajunta, não tem nada para dar. Mas em nome do Senhor Jesus, é a comunhão da palavra, irmãos. Deus sabe que o Senhor revelou essa palavra. Então, quando nós nos ajunta, o povo de Deus tem que ter isso. E o inimigo vem tentando plantar uma planta que não pode ser plantada no meio do povo. E se ajunta, às vezes não tem sonho, não tem visão, às vezes não tem nem vontade de cantar e de pedir hino. Mas na comunhão da santa palavra, hoje Deus levanta a sabedoria na revelação e manda dizer: é essa planta. Quando vos ajuntais, um tem sonho, tem doutrina, tem revelação. Então vai se cumprir entre nós no nome do Senhor Jesus. Porque hoje o Senhor está mandando a palavra da sabedoria. O que revelou-se em Salomão foi para o bem do povo, e o povo viu: Deus dá em nós a sabedoria de Deus nesse povo. Quando nós nos ajuntarmos, nós vamos ver a Deus entre nós, a dons entre nós, a manifestação do Espírito entre nós. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, o que Deus vai fazer será tão grande que até a condição material o Senhor vai tomar, e Ele vai levantar o que Ele se propôs em levantar no Reino Unido, que tem dificuldade material e se segura e não quer. Mas o que o homem não quer e o adversário não quer, o Senhor com
construirá entre nós. E nós vamos ver os pontos levantados por Deus. E o povo vai dizer: é verdade, Deus está entre nós. E nós estamos vendo a manifestação das promessas do Senhor. Irmãos, é a palavra do Senhor. O Senhor vai construir, espiritual e material. E nós vamos poder tocar, pegar. Bendito é o nome do Senhor. O que estava em Davi era tão bonito, um sonho de construir o templo, mas ele não podia construir, porque não era missão com ele, não era obra com ele. Então ele deu os materiais, guardou muita coisa, mas não podia construir. Bendito é o nome do Senhor. Mas quando chegou o tempo de Salomão, ele começou a construir, o povo foi vendo e Deus foi tomando os corações. E irmãos, o que era sonho, que se falava entre Davi, no tempo de Davi, um sonho, daqui a pouco se concretizou em Salomão. O povo olhava o templo, nossa, que lindo, falava que ia ser bonito, mas olha que guia que Deus deu, olha os detalhes, as cortinas, lá não pode entrar, é o santuário dos santos, olha que coisa mais maravilhosa. Nós só ouvia dizer, mas agora nós estamos vendo. Bendito é o nome do Senhor. Olha a guia que Deus deu. Irmãos, quanta coisa que nós já ouvimos, quantas promessas que Deus fez. E o Senhor hoje está anunciando, está chegando o tempo agora, que nós vamos poder falar, tá vendo? Olha o jeito que Deus falou que ia fazer, está aqui agora, olha o detalhe que Deus colocou. Bendito é o nome do Senhor. E nós mesmos vamos falar o que a rainha falou. Eu ouvi as promessas, eu ouvia o que falava daquele rei, eu ouvia como ia ser aquele reinado, mas o que meu olho está vendo agora é muito maior. Irmãos, Deus revela, irmãos, porque esta graça é revelação. Nós vamos falar isso, nossos filhos vão dizer, nós ouvia que Deus ia fazer uma obra, mas é muito maior do que nós ouvimos o que Deus fez entre nós. Isto é o que Deus faz entre o seu povo. De tempo em tempo, a sua vontade, Ele visita o povo e coloca um cântico de vitória. E hoje o Senhor se compraz em prometer para nós. Está chegando um tempo agora que eu colocarei um cântico de vitória na vossa boca. Santo é o nome do Senhor. Houve muita lamentação, houve muito choro, glória ao Senhor Jesus. Houve muito jejum, muita gente se vestiu de saco, glória ao Senhor, sofreram, mas agora o Senhor manda dizer: eis que eu trocarei vestes e colocarei canções, que o que era canto de lamentação se tornará em cântico de vitória, viu? Te diz o Senhor: eu te encontro nos teus pensamentos. Quantas vezes tu chorava e lamentava e dizia: Senhor, o que vai ser de tudo isto? Hoje o Senhor te fala: tá percebendo que eu estou mudando as canções? Bendito é o nome do Senhor. Antigamente tu não vias muito espaço, mas hoje já pode começar a declarar: eu já ouvi promessas, eu estou sentindo que o Senhor está abrindo as portas, glória ao Senhor. Irmãos, e não começou de fora para dentro. Salomão não foi levantado para rei e já veio o templo, não. Começou aqui dentro primeiro. Senhor, me dá sabedoria. Tá bom, Salomão, então eu vou plantar a sabedoria dentro de você. Você já recebeu ela agora. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, começou aqui dentro. E você está sentindo o que Deus está fazendo, está começando no teu coração. Você está sentindo, o Senhor está esquentando a tua alma. Dá vontade de falar em língua, dá vontade de dar glória. Está cumprindo a palavra. Quando vos ajuntais, uns têm línguas, outros têm cântico. É isso que Deus está fazendo, irmãos. Nos ajuntou. Então agora o Senhor vai tirar os cânticos e vai cumprir a sua palavra. Coisas Deus cumprirá no futuro, mas diz Deus por essa palavra: coisas eu cumpro hoje entre nós. Bendito é o nome do Senhor. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus na oração no nome do Senhor Jesus. Amém.